Prezados irmãos, queridas irmãs, que o Senhor Jesus, mais uma vez, nos abençoe a todos, para que possamos, meditando junto as mensagens da noite, possamos melhorar o nosso interior um pouco mais, favorecendo o trabalho da espiritualidade que se preocupa conosco e, em nome de Jesus, nos ajuda a seguir pelo melhor caminho. Hoje nós vamos abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15. Todos os capítulos são da máxima importância, mas nesse, particularmente, nós vamos encontrar dentro do Espiritismo a chave da nossa paz e da nossa felicidade. E a espiritualidade maior é quem dá a receita. Ou seja, abre aspas, fora da caridade não há solução para os nossos problemas. Fecha aspas. Esse é o assunto que vai ser tratado nessa noite. Mas antes, porém, de entrarmos no capítulo 15, eu gostaria de lembrá-los que 2012 anos atrás, entre os judeus de que nós éramos, ouvimos preleções do Senhor que serviram para aquele momento, serviram para o tempo que nos separa daquelas tardes, daquelas noites, servem para hoje e servirão para o nosso futuro imenso. Ouvimos dele, numa determinada tarde, algo assim, abre aspas, ouviram o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente, quem com ferro fere, com ferro deverá ser ferido. Vírgula. Eu, porém, vos anuncio uma nova lei, a lei do amor, que cobre a multidão dos vossos pecados. Fecha aspas e ponto final. Gente do céu, foi a primeira vez na história nossa, humana, em que nós ouvimos pela primeira vez, com emoção de quem falava e com emoção de quem ouvia. Amor. A palavra amor. Nós, infantis, naquela hora entendemos quase nada. O amor cobre a multidão dos vossos pecados. Aí o tempo passou, a nossa alma trabalhada de um lado pela dor, de outro lado pelas dificuldades e dúvidas, chegamos no momento em que 150 anos atrás se incorporava na Terra, através do livro dos Espíritos, o Espiritismo. O Consolador prometido por nosso Senhor Jesus Cristo, que 2012 anos atrás afirmou e nós escutamos. Eu hoje falo com vocês com historinhas, com parábolas. O que eu tenho para oferecer não cabe na cabecinha de vocês, mas um dia, pedindo ao Pai, eu vos enviarei o Consolador, que vai explicar melhor todas essas questões. Emmanuel, numa feliz mensagem, citando uma velha profecia em que o profeta anunciara que um dia as estrelas cairiam dos céus a iluminar os nossos caminhos, Emmanuel explica que essas estrelas são as mensagens dos Espíritos que estão sendo derramadas na Terra toda, através
dos médiuns, de todos os matizes, das explicações, das lições que o Senhor trouxe e que naquele tempo nós não entendemos quase nada. Emmanuel vem e abre a nossa cabeça. Aí nós deixamos de ficar esperando estrela cair. Não é essa estrelinha cadente, o fenômeno natural da vida, não. São as mensagens. E as coisas aconteceram com tamanha ostentação pela espiritualidade que nós nos assustamos. Até que o livro dos Espíritos surgisse, nós imaginávamos Deus um velho, de barba, um personagem que ficava julgando, cobrando, castigando, e aí coisas assim. O Espírito Verdade, um dos colaboradores de Kardec na elaboração do livro dos Espíritos, inspirou, e o professor fez a seguinte pergunta, porque até nesse momento nós habitualmente perguntávamos: quem é Deus? Quem é? E a pergunta do Espírito Verdade mudou toda uma estrutura, fazendo-nos aprofundar o pensamento e entender algo mais. E naquele momento, todos nós que frequentamos o Espiritismo hoje, temos condições de ir raciocinando, caminharmos em cima desse trilho, desse caminho. Como que o Espírito Verdade perguntou, influenciou o professor para que perguntasse? Está ali a pergunta número 1 do livro dos Espíritos. O Espírito Verdade pergunta: o que é Deus? Olha como é que muda o questionamento. E o mesmo Espírito Verdade, a equipe encarregada de fazer esse livrinho, o livro dos Espíritos, a porta de entrada nesse caminho do Espiritismo, porque não encontra, não tem outro livro para a gente iniciar-se do conhecimento dessa ciência filosófica de consequências morais. Não tem outro. Se vocês quiserem começar por outros atuais, vocês estão começando a construir a casa pelo telhado. Não vai ficar pedra sobre pedra. Nós temos que ir na base. E o Espírito de Verdade pergunta: o que é Deus? E a espiritualidade maior responde: a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Essa é a pergunta número 1. E a pergunta 1019, que é a última do livro, traz uma mensagem de São Luís, o mentor da França, provando por A mais B que é possível construir o reino de paz e felicidade pregado por Jesus no chão da terra. Está aí o livro, ó, coisa pequenininha, e que eu os convido a começar a viajar, já que não viajaram por dentro dessa obra. 1019 perguntas, 1019 respostas, com lógica, com raciocínio, em cima da verdade maior que a nossa cabeça consegue suportar. A verdade plena só o futurão. Mas o livro dos Espíritos nos basta a nos motivar a seguir Senhor Jesus no aconselhamento do Consolador de 150 anos atrás, nos dias de agora, quando a maioria de nós outros está perguntando: se Deus é Pai, se Deus é amor, por que há sofrimento? Por que há tanta doença? Por que há aleijões de nascimento? Deus criou um monstrinho? Gente do céu, nós precisamos estudar, porque senão nós não vamos conseguir herdar a terra com todo esse programa. Nós vamos para uma outra escolinha, adequada à nossa preguiça, à nossa má vontade,
Tá certo que a vida está pedindo os últimos minutos disponíveis. Mas se nós não disciplinarmos o tempo, nós nunca vamos conseguir ler esse livro 1, 2, 3, 10 vezes para saber qual é o caminho a ser iniciada a caminhada. Livro dos Espíritos. Em seguida vem o livro dos médiuns, que é a parte prática, a parte que nós exercemos mais ou menos nessa reunião, em que espíritos mais sofridos do que nós se comunicam através dos médiuns e são com amor doutrinados. Ou seja, faz-se com amor e dedicação que eles entendam que essa história de ficar cobrando não é o caminho mais fácil para eles e para quem está sendo cobrado. Existe outra maneira. E eles, entendendo-se na sinfonia da vida, esse trabalho maravilhoso que a equipe faz com o espírito comunicante, ele tira conclusões e muda aqui a cabecinha. E mudando a cabecinha, melhora o planeta um pouco mais. É um trabalho maravilhoso que o Senhor Jesus iniciou há 2012 anos, quando afastou de determinadas criaturas, porque o karma vencia naquela hora, determinadas entidades perturbadoras que pesavam na economia orgânica das criaturas obsidiadas. A história está se repetindo hoje no mundo inteiro e em todos os grupos religiosos, porque aquele grupo que não se dedicar a trabalhar a espiritualidade está com os dias contados. Não tem futuro mesmo. Porque nós desencarnamos, levamos conosco as virtudes que nós conseguimos construir e os defeitos que nós ainda carregamos. Porque perfeito só Jesus. O resto, todos nós estamos aí, ficando duplicadas. E hoje, com o entendimento do Espírito Verdade, a começar do Livro dos Espíritos, nós estamos entendendo que nós não precisamos pagar com aquela moeda que o Moisés fez a gente entender, que está no Torá, que está no Jeová, que está em tantos outros que comandaram a humanidade e que tiveram o seu tempo vencido. Quem com ferro fere, com ferro deverá ser ferido. Não! Quando se entende, nós temos outro caminho. O amor cobre a multidão dos vossos pecados. E amor, no Espiritismo, eu entendo que seja trabalho. Trabalho em benefício do povo que nós participamos. Não tem outro caminho. E a receita está no Evangelho, o terceiro livro, que nós vamos iniciar o capítulo hoje. Fora da caridade não há solução para os nossos problemas. Para o problema de cada um. Cada um está pagando um preço em vir à reunião. Inclusive quem está aqui com livros e falando, está pagando preço para chegar em casa e dormir tranquilo. Porque se não fizer exposição doutrinária que a gente estuda há mais de 50 anos, não se dorme. Que alegria eu venho aqui pagar o preço. Capítulo 15, para aqueles que trouxeram o Evangelho. Nós tratamos desse assunto nessa casa, não nesse templo. Na instituição, em outro lugar, em 17/7/2008, vai fazer 4 anos. E em cada 4 anos, nós voltamos na mesma lição. E se nós temos um livro de uso pessoal, uma escova de dente e uma caneta para riscar, se hoje ouvir na mensagem a gente risca um trecho, e aí 4 anos depois vamos riscar outro trecho, a mensagem é a mesma. Aí nós nos entendemos que nós mudamos o nosso
posicionamento dentro da vida. Para melhor, é claro. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa que é o Espiritismo. Além de dar as receitas, mostra o caminho, como aplicar a receita e mostra os resultados que a gente obtém caminhando nessas recomendações de Jesus. Então, se nós esprememos tudo que nós fazemos dentro do dia, da semana, do mês, a coisa mais importante que nós estamos participando é a reunião de quinta-feira. Quando nós sabemos que existem grupos religiosos também que cobram a entrada, cobram dízimo, cobram não sei mais o quê. Deus, o Senhor afirmara, cai de graça, o que os Espíritos estão oferecendo. Por isso, a gente distribui livro. Por isso, Chico Xavier recebeu, pela sua mediunidade maravilhosa, 433 livros, desdobrando os 6 livros da obra básica, levando para o cartório a descrição do livro e fazendo a doação daquele livro para essa instituição, aquele livro para outra instituição, e assim ele nunca usufruiu da mediunidade cobrando alguma coisa. Biografia invejável, e não é a primeira vez. Foi Kardec, foi João Hus, foi João Evangelista, foi Allan Kardec no tempo do druidismo, e deixa para lá. Então, meu Deus do céu, exemplo nós temos aqui, eu vou dizer assim, recente. A maioria conheceu o Chico Xavier, a maioria está conhecendo através dos biógrafos, está tomando consciência dos fatos que ele conseguiu viver nos seus 92 anos. Nunca usufruiu da mediunidade para se manter. Ele era aposentado da agricultura de Minas Gerais, onde ele trabalhou muitos anos numa fazenda. E aposentou um tanto mais cedo por causa dos problemas de saúde e da visão. Bom que a gente de vez em quando relembre essas coisas, que o personagem não fique empoeirado pelo tempo e a gente chega até a esquecê-lo. Esquecê-lo que jeito? Se cada um de nós traz uma influência desse espírito maravilhoso, Francisco Cândido Xavier, cujo nome se transforma em nosso ouvido numa melodia suave. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. De que precisa o Espírito para ser salvo? Parábola do bom samaritano. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória, reunidas diante dele todas as nações, separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Figuras alegóricas fortíssimas, para que a gente se entenda. Eu li qualquer coisa esses dias, o sábio dizendo que a pessoa tem dentro dela 2 cães, um bravio e outro dócil, manso, adestrado. E o sábio pergunta o paciente, o que estava em tratamento, qual dos 2 cães vencerá a luta?
O paciente perguntou o que estava atendendo. Ele respondeu: aquele que eu sei melhor alimentar. Então eu tenho que procurar alimentar melhor o cão dócil que está dentro de mim. E esquecer o outro e diminuir o outro, até que ele tenha que desistir. É o trabalho do tempo. Não existe milagre. Não existe graça. Tudo tem um preço. E para ser feliz, fora da caridade, não tem felicidade. Está aqui. Vamos lá. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Enquanto tive fome e me deste de comer. Olha, gente. Tive sede e me deste de beber. Careci de teto e me hospedastes. Estive nu e me revestistes. Achei-me doente e me visitaste. Estive preso e me foste ver. Então responder-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que isto fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Porquanto tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, precisei de teto e não me agasalhaste, estive sem roupa e não me vestistes, estive doente e no cárcere e não me visitaste. Então eles replicarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer, com sede e não te demos de beber, sem teto ou sem roupa, doente ou preso e não te assistimos? Ele então lhe responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que faltastes com a assistência a um destes mais pequeninos, deixastes de tê-la para comigo mesmo. E esses irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Isso aqui não é invenção, não. Isso aqui é fato consumado há 2012 anos pela garganta do Senhor e pelos seus neurônios, quiseram fazê-los entender naquele tempo essas questões. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 31 a 46. Vou parar aqui com o Evangelho. Quinta-feira que vem nós voltamos no assunto e nós vamos repisar esse capítulo, porque nesse capítulo está a chave da nossa libertação. Sim, não nos iludamos. Não tem outro caminho. Ou ajuda para ser ajudado, porque se não for ajudado, fica sem recurso, fica sem solução, fica sem amparo, e se sentindo sozinho, aí o estresse, o Alzheimer, não sei mais quanta coisa que está acontecendo nos caminhos humanos, vão acontecer. E se nós nos vacinarmos, ajudando alguém, e vestindo o agradecimento desse alguém na nossa natureza, nós vamos estar, como disse alguém certa feita, o corpo fechado. Sim. Quantas vezes temos sido salvos
ter desencarnado precocemente fora do programa realizado antes da reencarnação. Não foi uma, nem duas, nem 10 vezes. Gente do céu, o que aconteceu nessa casa? Com aquele espírito maravilhoso gritando, ele não pode operar. Essa mesma energia suspendeu o bisturi em São Paulo, que eu fui decidido a abrir e resolver. Não é por aí, não é abrir e arrancando, mas é aceitando e trabalhando a cabecinha para que as coisas aconteçam dentro do projeto. E a gente saiu dessa refrega fortalecido. Hoje eu acredito que eu vou mais 30 anos e vocês têm que me aturar, porque eu vou ter que estar falando, porque sem dormir não tem jeito, então eu tenho que vir dar o recado. Nunca fumei, nunca bebi, essas coisas todas, esses artificialismos que andam por aí, então eu estou cuidando. E cada dia, cada quinta-feira, com a vibração de carinho de vocês, eu estou melhor, mas muito melhor. Hoje, quinta, muito melhor que ontem. A outra quinta, e assim, depois da refrega, a primeira quinta-feira, eu subi essa escada com dificuldade, eu confesso para vocês. Mas eu vi por honra da firma, porque não tem jeito, é exemplo de Chico. É exemplo do professor Allan Kardec. Ele desencarnou na mesinha, escrevendo os últimos artigos que constam de obras póstumas. O coração arrebentou. Moço ainda. 65 anos, não sei, para aquele tempo, talvez ele já fosse velho. Mas hoje, 75, 80, 85, com um pouco de cuidado, meu Deus do céu. Vamos chegar lá, com certeza. E vamos juntos. Se Deus quiser. E para completar e arredondar nossa noite, recadinho de Chico, que nunca é demais. Nós, os espíritas, Chico desencarnado, escrevendo através do Bacelli esse livro maravilhoso. Nós, espíritas, devemos nos considerar integrantes da mesma família e falar com respeito, mas com clareza, o que pensamos. Não devemos nos omitir. Não precisamos ofender ninguém, mas não devemos contemporizar, principalmente quando o assunto coloca a doutrina em questão. É natural que uma família tenha os seus desentendimentos. Nem todos os seus participantes pensam da mesma maneira. O que não deve haver é desagregação. E se o personalismo não falar mais alto, tal não acontecerá. Aqueles que não conseguem se harmonizar não estão defendendo apenas os interesses da doutrina. Ela está sendo um pretexto para questões pessoais. Os que objetivam tão somente a causa não se atritam indefinidamente. Sempre achei, Chico escrevendo, para nós, não é para os outros grupos, sempre achei, com os nossos abnegados instrutores, que em Espiritismo precisamos trabalhar mais e conversar menos. Como que mexe com a gente esse negócio? O litígio, na maioria das vezes, é falta do que fazer. Não podemos ficar apenas no campo das ideias. Sobre a Terra, ninguém pode ficar com a razão total, senão enlouquece. Essa frase, para a gente estudá-la com maior profundidade. Sobre a Terra, ninguém pode ficar com a razão total, senão enlouquece. As guerras por questões religiosas são as mais violentas da história.
Nós, os espíritas, em outras vidas, olha o que Chico está escrevendo. Nós, os espíritas, em outras vidas, já mandamos muita gente para a fogueira. Chico Xavier, que a gente medite. E mais uma curtinha, nós ainda temos 7 minutinhos. Estas palavras, deixa eu ver se é essa mesmo. Não. Divulgação espírita, na página 291 do Doutrina Viva. O espiritismo não se expandirá apenas à custa de divulgação. Não basta escrever livros e publicá-los. A frase que eu vou ler está arriscada 2 vezes no meu livro. O exemplo é imprescindível. Precisamos demonstrar em nós mesmos do que a teoria espírita é capaz. Eu já escutei muitas expressões assim. Nossa, mas você mudou tanto depois que você está frequentando aquele negócio lá? Nossa, me explica o que é, como que é. Ah, sim. E vocês já escutaram isso também. Porque antes nós jogávamos pedra no telhado do vizinho. Hoje nós evitamos e ajudamos até a olhar a casa dele. Porque senão o pau come feio. Ah, sim. É plantar e colher. É lei. Não é Deus que julga e que pune. Nada disso. É lei. Planta e colhe. Não basta que nos organizemos. Os veículos de comunicação no espaço que possamos ocupar são importantes, mas não imprescindíveis. As pessoas precisam ver o efeito transformador do Espiritismo sobre as nossas vidas. Não nos afastemos, pois, do trabalho assistencial. A casa está precisando de voluntários para 1001 frente de serviço. Basta procurar os dirigentes, diretores, nosso Marquinhos e companhia, e ver onde é que pode ser encaixado para dar 1 hora, 2 horas de serviço aí por semana. Meu Deus! O salário que nós recebemos não tem tamanho, não tem compreensão na nossa cabeça para entender. Menos mediunidade e mais caridade. É isso aí. Jesus, antes de falar, fazia. A multidão não o acompanhava apenas por conta de sua sabedoria. Ele dava de comer ao povo, curava suas doenças, consolava. Precisamos arregaçar as mangas e trabalhar. Se o Espiritismo fugir da periferia, não tem solução. Não podemos literalmente permanecer só no centro. Pelo menos uma vez por semana, o espírita deve se envolver diretamente em alguma atividade de assistência. A caridade, olha gente, isso aqui foi escrito há uns 3 anos. O que eu li agora há pouco no Evangelho tem 150 anos. A tônica da lição é a mesma. E de 150 anos no Livro dos Espíritos, nós vamos perceber que é a mesma tônica de quando judeus nós ouvimos o Senhor fazer a sua preleção. Não muda, apenas aprofunda o conhecimento e as explicações dos fatos. Caridade 2012 anos atrás, caridade 150 anos atrás, caridade 3 anos atrás. E a cabeça dura da gente busca para entender. Receitas facilíssimas. Basta que a gente queira e se discipline para executar. E Chico termina. Vou repetir. Pelo menos uma vez por semana o espírita deve se envolver
diretamente em alguma atividade de assistência. A caridade é vacina contra o personalismo. É a bondade que toca os corações das pessoas. Vocês me desculpem, mas a fé raciocinada não é tudo. Há espírito que só conseguiremos alcançar através de nossa capacidade de amar. Chico Xavier, a meditação de nós todos. E o nosso agradecimento pela paciência de vocês em nos ouvir nesses 35 minutos. Repetindo nosso pesar, porque é impossível que todos cheguem no horário do começo da preleção. E muitos perdem algumas partes. Mas nós nos desdobramos para fazer o possível, para todos levarem do mesmo conteúdo para os seus lares, para os seus familiares e, juntos com a gente, agradecer mais essa oportunidade. Muito obrigado.